cara que fica te confrontando toda hora na internet, é um tal de, como é que ele chama Claro, aqui? sim. Naldo Moura. Quem que é esse Naldo Moura que vocês Nando ficam Moura? numa briga daqui, briga de lá? Cara, o Nando Moura é um cara que Vocês já eram parceiros, né? Eu nunca fui amigo do Nando Moura, na verdade. Eu sempre fui um cara que eu conheci ele muito mais pela internet do que pessoalmente. E aí, cara, a gente já teve debates na internet, já brigamos, já ficamos amigos, tal, não sei o que lá. E aí, de repente, o cara ficou muito louco, ficou pistola e xinga a gente aí na internet, mas fazer o quê? Deixa ele lá na dele e vamos que vamos. Mas ele tá apelidando o seu partido de felinas, As né? felinas, é porque Por que as felinas? porque o símbolo do nosso partido é uma onça. E aí ele fica assim, é as felinas, as felinas. Então somos as felinas, cara. Somos as Mas felinas e pelo vamos jeito pra você não cima. quer mais briga com ele, né? Já tá mais na paz. Cara, porque pra nós não vale mais a pena, né? Assim, se fosse um cara que você fala, pô, vai trazer um hype brigar com o cara, demorou, vamos brigar. Só que nem hype mais tá Mas não trazendo. traz nada de conteúdo, então. Não é Ele nada, então. fica Deixa ele brigando lá. por nada. Tá brigando por nada, exatamente. Então, É. deixa ele lá e nós, cara. Eu vi os seus números são impressionantes. 2.700.000 inscritos e quase 750 milhões de visualizações. Gente, 750 milhões de visualizações. Óbvio, tem um conjunto de fatores que te trouxe até aqui, respirando nesse submarino. Mas o que você acredita que seja tão fenômeno, e principalmente um pouquinho do que eu entendo, esse número de visualizações? Cara, assim, eu tô na internet há 10 anos, né? Então, durante esses 10 anos, eu vou te dizer que o meu público, ele variou um pouco, né? Principalmente por conta de bolsonarismo, a gente pode falar bastante disso, é uma coisa que eu falo bastante em podcasts. Mas eu acho que no fim, cara, de todas as fases que a gente passou, de tudo aquilo que eu já falei na internet, tanto vídeo de rua, briga, quanto os vídeos, às vezes, mais chatos, mais técnicos, vídeos tirando sarro, vídeo de cultura pop. No fundo, cara, eu acho que o que encanta as pessoas é justamente a autenticidade, né? Uma coisa que você me fala é o seguinte, o hype ele passa. Um dia você tá no hype, outro dia você tá flopado, um dia você tá popular, outro dia as pessoas estão te xingando. Só que, e essa linha ela varia e tudo bem ela variar. O que você não pode perder é a linha da autenticidade. O dia que o cara olhar pra você e falar, mano, você é falso. Você fala uma coisa que você não é. Aí você perde uma coisa que nunca mais se recupera. Então eu acho que a autenticidade, no acertar e no errar também, ele faz com que a pessoa esteja com você. Eu posso concordar, eu posso discordar de você, mas eu sei que você fala o que você acredita. Beleza. Então é diferente de você entender uma pessoa como alguém falso, alguém que só persegue as narrativas mais fáceis e tal. Então acho que no meu caso específico, até quando eu falo coisas difíceis de serem ouvidas, o público se mantém justamente porque eles entendem a autenticidade daquilo, entendem que se eu falo aquilo porque realmente eu acredito na parada que eu tô falando. De Isso é alguma bem legal. maneira, a informação passada por você, seja ela boa, ruim ou meramente ilustrativa, é aquilo que você pensa e Exatamente. não foge do seu caráter e Exatamente. seus princípios. Exatamente. Legal, legal. Vai lá, Tobias. Então, em cima dessa autenticidade, o que você acha que realmente chamou a atenção de todo mundo? Qual é que você falou, pô, tá começando a crescer aqui? Cara, tem alguma coisa em detalhe que chamou a atenção para que as pessoas começassem a te no seguir? meu caso, o que acontece foi o seguinte, cara. A explosão do meu canal veio em 2016, quando teve o auge das manifestações petistas. E hoje tem uma série de pessoas que fazem esse tipo de coisa, mas eu fui o primeiro de pegar uma câmera e ir sozinho, numa manifestação lotada de pessoas que pensavam diferente de mim. Na época eu ia em manifestação do PT, em manifestação desses vagabundos que invadiam escola tal. E sozinho lá com a câmera e questionar a galera. Então, esses vídeos, assim, de confusão tal, chamaram muita atenção da galera. Muita. Então, assim, a explosão mesmo veio no primeiro semestre de 2016. Só que eu acho que a fidelização da galera, até para outros assuntos que não são tão polêmicos e atrativos ao primeiro ver, é justamente isso que eu te falei. É o pertencimento a uma causa e a autenticidade naquilo que você passa. Então, eu vou dar um exemplo para você. E quando meu canal começou a crescer em 2016, o Brasil estava num modo que era assim, o sentimento antipetista, ele era gigante e as pessoas eram unidas nesse sentimento. Então eu não queria saber se você nem tinha Bolsonaro na época, mas se você apoiava o Bolsonaro, ou o Dória, ou intervenção militar, ou o Olavo, ou o MBL, ou vem pra rua, ou nós somos todos antipetistas, somos felizes e vamos pra cima. Era esse o sentimento que permeava a galera. E eu lembro que nesse período, cara, uma das coisas que a gente emplacou, que foi uma coisa difícil de falar, de explicar, foi, por exemplo, reforma de previdência. Porque uma coisa é eu chegar aqui pra você e xingar você porque você é comunista. Beleza, isso é fácil, isso aqui todo mundo faz. A outra coisa eu chegava, vem cá, deixa eu te mostrar a conta de um problema fiscal que tem no Brasil. É uma coisa muito mais difícil.
Então, eu acho que ao longo dessa jornada, esse conjunto, essa calibração entre vídeos chamativos e às vezes até, a gente pode até chamar, às vezes até vídeos rasos, com vídeos mais informativos, técnicos, que a pessoa sai com a sensação que ela aprendeu alguma coisa, essa combinação fez com que ao longo desse período, mesmo o meu hype variando, o meu público ficou comigo. Então tudo bem, hoje a gente está crescendo de novo, tá tudo certo, mas a gente já passou por vales. E nesses vales, por que o público continuou, por que a gente continuou no macro crescendo? Justamente por isso, porque às vezes você não está fazendo o que está na moda, mas a pessoa entende o pertencimento da causa que você está. E isso é maior do que o instante. Então, quando você fala assim, o que chamou atenção? O que chamou atenção com certeza foi eu tomar porrada na Paulista. Só que o que fidelizou o cara não foi isso. Porque tomar porrada na Paulista, hoje tem um monte de cara que faz. Foi o a mais. Foi como eu falei, a causa e a vontade de comunicar coisas que às vezes são um pouco mais difíceis, entendeu? Entendi. Muito bem. Arthur, eu vou pular aqui para uma questão que eu assisti algumas vezes e eu fiquei profundamente consternado com o que eu tive que escutar você debater. Você teve à frente com MC Smith e você falava uma coisa e aquele rapaz rebatia com uma argumentação que não é possível que aquele menino, um dia ele olhe para aquilo, ele não sinta vergonha do que ele debateu com você. Trocando em miúdos, MC Smith fez aquilo para agradar quem o financia? Ou você acha que, de fato, essa geração do MC Smith pensa assim? Na verdade, é uma coisa até curiosa, porque é o seguinte, o MC Smith, tecnicamente, ele é da geração que não está mais no hype do funk. Tá. Hoje, a nova geração do funk é MC Pose, o Oruan, o outro, o MC Daniel, etc, etc. Só que o que acontece com o Smith? Ele faz parte do que eu entendo, tá? De uma propaganda, de uma máquina de propaganda que existe, inclusive, do crime organizado, para que se passe pano e se coloque na cabeça das pessoas no imaginário a força das facções criminosas e que elas não são tão ruins assim. Tá. Vamos lá, o que é uma instituição? Uma instituição, ela não é uma pessoa, ela não é um prédio, ela não é um papel. Uma instituição, ela é um conjunto de crenças humanas. O dinheiro é uma instituição. O que é o crime organizado? O crime organizado não são hoje as pessoas que ocupam o Comando Vermelho, etc. O crime organizado é uma instituição que ela depende do imaginário das pessoas para ela sobreviver, inclusive. Se é policial, você entende isso mais do que eu. Por que uma facção criminosa entra numa delegacia e rouba a arma de uma delegacia? Tem lugares muito mais fáceis para roubar a arma. Porque é uma peça de propaganda para as pessoas, é uma demonstração pública de poder. Hoje, Comando Vermelho, PCC e todas as facções, qual é o mote desses caras? Com Oruans e outros MCs. Eles querem popularizar, eles querem tornar cultural você fazer parte desse grupo. Tá. Então, um MC Smith da vida, cara, ele, ainda que indiretamente, ainda que às vezes sem a intenção, por mais que eu duvide que ele não tenha essa intenção, ele propaga isso. E como esses caras vivem embolhados numa galera que fala, naquele argumento de autoridade, eu moro na favela, então eu sei como é que é. Quem não mora na favela é playboy e não sabe como é que é. É só eu sentar lá e chegar cheio de atitude que tudo vai dar certo, mas não é. Não é. Porque quando a gente traz dados, quando a gente traz a percepção das pessoas normais sobre o crime organizado, sobre o que eles estão nitidamente fazendo, apologia em suas músicas, etc., fica muito difícil você argumentar. E se você não é experiente em argumentação, é pior ainda. Então, eles engolem você, né? Eu acho que ali no caso, cara, foi uma junção de coisas. Foi o fato do que ele tentou defender ser indefensável. Indefensável. E a falta de habilidade retórica dele, até por inexperiência, de chegar lá na hora e confrontar um bom debatedor com bons argumentos. Então, eu acho que foi um conjunto de princípios, coisas. Né? E com princípios. Porque se eu chego para uma pessoa que não entende nada de funk, ou que não entende nada de criminalidade, é um cara que caiu de paraquedas aqui. E você mostra as letras de música, você mostra os vídeos com os caras com fuzil pra cima, aquilo é autoexplicativo, cara. Então, para você tentar passar pano para aquilo, você tem que fazer um xadrez 4D muito complexo. Então, o xadrez 4D já seria complexo e o cara não ter habilidade é pior ainda. Tá. Então, acho que foi um conjunto, cara. Mas eu acho que tem um aspecto geracional muito triste, né? Que é dessa nova geração, que como é uma geração que ficou, aí todo aquele clichê, sem saúde de verdade, sem moradia boa, sem educação, é uma geração que não tem referência daquilo que é bom. Tá. Né? Você tem quantos anos, Alexandre? 53. 53. Você com certeza passou pela década de 70, onde você teve uma pujança cultural no Brasil inacreditável,
E se você não tivesse isso, se você fosse mais novo, os seus pais provavelmente teriam te dado essa educação. Quando você pega um moleque hoje de 15, 16, 17 anos, que o pai já é um vagabundo que abandonou ele, né? A mãe já é uma mina que só tá pensando em dar pra todo mundo e qual é o próximo que vai tentar sustentar meu filho que é do outro. Esse cara, ele cresce sem nenhuma referência do que é bom. Então eu acho que existe um aspecto geracional, inclusive no Brasil, que essa nova geração, ela tá muito estragada, bicho. Não Ela tem tá volta, né? Muito sério. Eu acho que é difícil, cara. Eu acho que Tá. tem jeito, mas assim, é um trabalho de longo prazo e bem difícil, cara.